Olá, meu irmão, graça e paz. Satisfação mais uma vez estar com você aqui e podemos estudar a palavra de Deus. Nós estamos buscando as verdades fundamentais da nossa fé. Nós estamos dando mergulhos na palavra de Deus, buscando verdades fundamentais que consolidam a nossa vida em Cristo. Se você tem assistido às aulas, meditado nessas aulas, se você decidiu corresponder, eu tenho certeza que isso tem sido uma bênção na sua vida, como foi na minha e de todos aqueles que buscam o Senhor. Mas isso depende de você, meu irmão. Deus, Ele tem o melhor para nós, mas Deus não obriga ninguém, Deus nos deu o livre-arbítrio, então é você quem tem que dar o passo de fé, é você que tem que buscar. Nós falamos aqui sobre arrependimento, mas é você que tem que se arrepender dos seus pecados e buscar o Senhor. Falamos sobre salvação, mas é você que tem que buscar o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador da tua vida, como o único Senhor, porque o preço já foi pago, a salvação é de graça, é uma bênção de Deus. Mas é você que tem que buscar. Já falamos sobre o novo nascimento, você que tem que largar a velha vida e partir para uma nova vida que Deus te dá, o novo nascimento. Falamos sobre comunhão com Deus. Como é bom saber que agora nós somos templos do Espírito Santo, que Deus vive em nós, que Ele nos ensina, que Ele nos fortalece, que Ele nos dirige. Falamos já sobre a libertação que nós recebemos em Jesus do inimigo, do mal que está ao nosso derredor querendo nos destruir, tanto que a nossa luta é espiritual, meus irmãos. Nós aprendemos isso, não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra o inimigo. Já falamos sobre a família de Deus e agora pertencemos a esta nova família. E hoje eu tenho algo importantíssimo para falar para você, que Jesus deixou consignado na sua palavra para a sua igreja obedecer, ou seja, o batismo. Todos nós que recebemos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, nós precisamos nos batizar. Jesus deixou isso ali em Marcos 16, 15 e 16, quando ele diz: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha que Jesus deixou: vão pelo mundo, pregam o evangelho e batizem. É um importante o mandamento do Senhor aqui, ou Mateus 28, 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que lhes ordenei, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus deixou isso para a sua igreja. É um ritual que nós fazemos de confirmação da nossa fé, é um ritual público. Deus já trabalhou com o nosso coração, nós já nos convertemos e agora nós desejamos esse selo sobre a nossa fé. Veja que a igreja obedecia quando em Atos capítulo 2 ali, os apóstolos receberam o Espírito Santo. E aí logo em seguida Pedro faz aquele sermão que 3.000 pessoas se convertem. Eles perguntam para Pedro o que eles deveriam fazer. E Atos 2,38 Pedro diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então veja, a igreja, ela institui o batismo porque é uma ordenança, é um sacramento do Senhor Jesus. Mas é importante entender que o batismo por si só, ele não leva à salvação. O batismo é uma confirmação da salvação. É algo que Deus já fez no meu coração e agora eu vou proclamar publicamente: eu tenho um Salvador, eu pertenço a esse Salvador, eu faço parte desse corpo, eu já não sou desse mundo, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, ele mora no meu coração. Então o batismo ele é precedido do arrependimento, da fé no Senhor Jesus, no Evangelho, o meu desejo de me tornar um discípulo, fazer parte da sua igreja. Nós usamos sempre o exemplo do casamento, ou seja, eu conheço uma pessoa, eu namoro com ela, depois eu fico noivo. São as fases normais. E chega um momento que eu quero oficializar aquilo diante de um pastor, diante de um padre. Mesma coisa com o Senhor. Eu conheci o Senhor, eu conheci a sua palavra, o Senhor transformou meu coração, mudou minha vida, e agora eu quero oficializar, eu quero selar isso.
Existe uma cerimônia própria, como o casamento tem a sua cerimônia, o batismo também tem a sua cerimônia, com o seu significado. Então, diante das pessoas, eu vou declarar que eu sou do Senhor Jesus. Como na cerimônia do casamento, ali o pastor coloca aquele anel na mão dos cônjuges, e eles, com aquele anel, representa uma aliança que eles estabeleceram. Com o batismo também, quando nós passamos pelo batismo, é a aliança que nós fazemos com Deus, que nós somos dele, que nós vamos servi-lo, que nós agora pertencemos a uma família, que o Espírito Santo mora no nosso coração. Então é complicado quando as pessoas chegam na igreja, conhecem o Senhor, conhecem as verdades da palavra, mas não tomam essa atitude de se batizar. A gente vê muitas pessoas dentro da igreja que não são batizadas. É estranho, meus irmãos, porque aquela aliança não foi ratificada. É como no casamento ali, o cônjuge e o pastor vai colocar a aliança no dedo da pessoa, ela está casando e ela não quer. Mas como que ela não quer aceitar aquela aliança? Se é a confirmação daquele ato dela. Mesma coisa com Jesus. O batismo é a confirmação do ato, que eu pertenço a Ele, que eu sou dele, que eu quero uma nova vida, que eu vou ser arrebatado um dia, que eu pertenço a essa família celestial. E como eu não quero? Então, veja, a pessoa ela não entendeu o real significado, a importância desse ato. Como que uma pessoa pode casar e não colocar a aliança na mão? Como eu posso dizer que eu sou de Cristo e não ratificar diante das pessoas, não passar por essa aliança com o Senhor? Então, meus irmãos, é estranho. Ou seja, a pessoa ela não está disposta a assumir o compromisso da fé cristã, ou ela tem vergonha de publicar diante das pessoas que ela pertence ao Senhor, que o Senhor ela salvou a sua vida. É estranho isso. Então o batismo é uma confirmação da minha salvação, da minha fé. Nós não podemos negar o Senhor Jesus, meus irmãos. Sabe, em todos os casos, a pessoa que não quer se batizar é duvidosa a sua conversão. Porque o que eu mais quero, quando eu me converti, eu quero publicar, eu quero falar para todo mundo que eu sou de Deus. Sabe? E quando a pessoa fica reservada, ela não quer passar por essa cerimônia, é muito estranho. Veja que Jesus disse em Lucas 12, 8, 9, eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 8, 9, olha a importância. Nós confessamos o Senhor Jesus, porque nós somos dele, nós somos da igreja dele. Mas existe uma forma legítima, sabe, bíblica de batismo. Eu queria ler com você uma passagem que eu acho muito interessante, que nos mostra, sabe, alguns detalhes do que nós devemos seguir em relação ao batismo. Está em Atos 8, 35 a 39. Sabe, Filipe, ele estava em Samaria e aí o Espírito Santo falou no coração dele e mandou ele acompanhar um etíope. E aí Filipe vai, e veja o que diz a passagem. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse, olha, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Filipe lhe disse, é lícito, se você crê de todo o coração. E o eunuco disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Veja que passagem maravilhosa. O Espírito Santo falou para Filipe e ele foi conversar com aquele eunuco. O eunuco, na passagem, lia lá Isaías 53, mas ele não entendia o que queria dizer isso. Então Filipe apresenta Jesus Cristo, fala que Isaías se referia àquele que viria, o Salvador, e ali ele entende. Filipe fala para ele também do batismo, da ordenança do Senhor, e imediatamente o eunuco vê a água ali, um rio, ele fala, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada, se você crer de todo o teu coração, e Filipe o batizou. Então nós vemos aqui alguns detalhes que é importante no batismo, imprescindíveis na verdade, para que o batismo tenha validade. Porque veja, Filipe disse, é lícito se você crer de todo o teu coração, porque existem então batismos que são lícitos, legítimos, válidos, mas também há batismos que não são.
Existem batismos que as pessoas não se arrependeram, não mudaram de vida. As pessoas, sabe, não se transformaram, não nasceram novamente e passaram pelo batismo. Isso não vale nada, meus irmãos. O batismo é uma confirmação da transformação que Deus já fez no nosso coração. Por isso que alguns defendem o batismo como uma representação visível de uma experiência invisível que Deus fez no nosso coração. Então, existem batismos que são ilegítimos, batismos que não são válidos diante de Deus. Mas para que esse batismo seja legítimo, veja o que Filipe falou para ele: é lícito se você crê. Então, crê no quê? Crê no Evangelho, meus irmãos, na Boa Nova, que a salvação existe, ela está aí exposta para todos aqueles que buscarem a Deus, que quiserem conhecer Deus. E é tão maravilhoso conhecer Deus quando nós entendemos que Deus desceu do céu para nos buscar. Quando nós buscamos Deus, nós entendemos que Deus nos buscou muito antes. Então, se eu crer que Jesus Cristo veio nesta terra, que Ele morreu para me salvar, que Ele se entregou por mim, que Ele cumpriu a justiça de Deus, que a salvação, então, é de graça, é uma bênção de Deus, porque nós somos salvos pela fé através da graça de Deus, através da obra de Jesus Cristo. Então, eu posso ser batizado. Então, veja, o batismo... eu creio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O batismo ele é precedido pelo arrependimento. Ou seja, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero mudar de vida, é algo que Deus faz antes no meu coração. Então nós já vemos uma hipótese aqui de batizar crianças. Estranho. Porque se o batismo é precedido pelo arrependimento, por uma mudança de vida, como que nós podemos batizar uma criança que ainda não entende isso? A criança ela é inocente. Enquanto ela está vivendo o tempo da inocência, a obra de Jesus Cristo cobre ela. Ela não precisa ser batizada. Por isso que a igreja evangélica apresenta as crianças, como Jesus Cristo foi apresentado no templo. Agora, quando a criança deixa aquele tempo da inocência e ela passa a pecar, aí sim é necessário que ela entenda a palavra de Deus, que ela se arrependa dos seus pecados e que ela passe pelo batismo. Então nós achamos muito estranho o batismo de crianças, meus irmãos, porque sai fora daquele que é o entendimento do batismo, que é uma confirmação da fé. Uma criança ela não entende no que se arrepender, não entende o que é mudança de vida, e toda a palavra que nós vemos ali, sabe, o batismo sempre é de pessoas adultas. É um ritual para pessoas adultas, não para pessoas infantis que não conhecem o Senhor ainda. Outra necessidade para legitimar o batismo é de que o candidato creia de todo o coração. Meu irmão, sabe, Jesus Cristo, Ele não quer uma entrega com reservas. Se você conhecer o Senhor, Deus quer uma completa mudança do teu coração. Ele vai te entrar para te purificar. Nós não podemos ser meio salvos. Sabe, é como casamento. Quando eu caso com a minha esposa, é algo que eu me entrego completamente. Eu sou um com ela agora. Agora nós somos um com Cristo. Mesma coisa no batismo. Sabe, eu não posso... vai ser ilegítimo esse batismo se eu me converter pela metade e aí haver ser forçado a ser batizado. Não, tem que ter uma entrega total primeiro do meu coração ao Senhor. Sabe, eu tenho que conhecer a verdade do Senhor, saber que eu sou do Senhor, e eu vou confirmar isso diante das pessoas. Não podemos nos entregar pela metade ao Senhor, entregar parcialmente ao Senhor. Como Jesus disse, Mateus 12:30, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta a espada. Então, meu irmão, não há meio termo. Você não pode se entregar pela metade ao Senhor, se converter pela metade. Você precisa abrir o teu coração e mudar a sua vida, ser totalmente do Senhor Jesus Cristo. Ali João 15:13, ele disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se
fizerem o que eu lhes ordeno. Então o Senhor Jesus Cristo deixou isso para nós, uma entrega total, e o batismo é a confirmação disso. Veja que na passagem de Felipe, uma outra coisa que eles pararam e desceram as águas, e ali Felipe foi batizado. Tanto é que a palavra batismo vem de mergulho, como nós já vimos. Então o batismo é um mergulho, uma morte para essa vida, uma ressurreição para uma nova vida. Algumas pessoas fazem por aspersão, borrifam água, outras fazem por afusão, derramam água, mas nós entendemos que o correto seria mesmo o ato do afundamento, como o nome diz, batismo, mergulho, imersão, afundar nas águas que representa. Por quê? Porque o batismo é uma alegoria da morte e da ressurreição. Veja, o sentido da forma bíblica de batismo é que nós estamos mergulhando pessoas na água. E o que nós queremos dizer com isso? Que queremos passar uma imagem para que o mundo veja, sabe, que a pessoa que está sendo imersa, ela está sendo sepultada e ela está sendo ressuscitada. Esse é o sentido do batismo. Então, com o novo crente, ele está sendo imerso, sabe, está dando testemunho para os homens, está dando testemunho para o mundo espiritual, que ele está morrendo, ele está sendo enterrado, está sendo sepultado para essa vida, para a velha vida. Ele está nascendo, quando ele é levantado, sabe, ele está nascendo para uma nova vida. Ele deixou aquela vida de rebelião, sabe, de independência de Deus, aquela vida de pecado, agora ele parte para uma nova vida, a vida no Senhor. E esse é o sentido da ressurreição, de quando ele levanta como Cristo. Isso está ali em Romanos 6, de 1 a 4. Paulo diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, não podemos continuar vivendo nele. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então esse é o sentido, a importância do mergulho, meus irmãos. O mergulho representa morte, representa a pessoa ser sepultada, enterrada, e quando ela levanta, representa uma nova vida. Ela nasceu novamente para uma nova vida. Uma outra figura do batismo, ele expressa a lavagem, a purificação, um banho espiritual. Ou seja, a pessoa, ela está declarando a sua fé no sacrifício pleno do Senhor Jesus na cruz. Ao descer as águas, a pessoa está proclamando que ela crê que o sangue de Jesus foi oferta suficiente a Deus para purificá-la de todos os seus pecados. Ou seja, é uma aceitação pública do benefício da expiação. A pessoa está ali publicando, declarando, dizendo para todo mundo: eu aceito o sacrifício de Jesus na minha vida, eu aceito a justiça de Jesus, eu ser expiado, eu ser coberto por aquilo que Jesus fez por mim. Então essa é uma linguagem que foi usada por Ananias, está em Atos lá, quando pela primeira vez o convertido, o recém-convertido Paulo, sabe, recebe a visita de Ananias, e ali Ananias, sabe, declara isso para Paulo, que seria depois o grande apóstolo da igreja, tá? Em Atos 22:16. Então Ananias diz para Paulo: e agora, que você está esperando? Levante-se e seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Então tem esse sentido de lavagem, de limpeza, de purificação. Então quando eu mergulho, eu morro para todas as coisas desse mundo, e quando eu levanto, eu nasço para a nova vida. Como está em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus?
Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês no passado, entretanto, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, nós recebemos tudo isso na representação, na cerimônia do batismo, no selo, sabe, na confirmação da minha fé, da minha salvação. Mas o batismo também, meus irmãos, é um ato de inserção no corpo de Cristo. É uma aliança que eu faço com a igreja do Senhor, a família de Deus. Eu vou ser recebido, porque nós já estudamos aqui sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, e nós vimos que ser membro de uma comunidade de cristãos não é como ser um sócio de um clube de futebol, não é como ir no supermercado fazer compra. Ou seja, não é uma relação fútil que as pessoas têm, que não tem grandes consequências e que elas mantêm enquanto é confortável, conveniente. Não, agora eu faço parte da família de Deus, eu faço parte da igreja, eu sou recebido na família de Deus. Então, um ato de inserção no corpo de Cristo. E uma vez que isso é feito, isso não se rompe mais esse vínculo. Eu faço parte dessa família, eu sou membro desse corpo agora. Então o batismo marca justamente esse momento da aliança, em que nós nos comprometemos com a igreja do Senhor e os seus valores, e ele passa a ser o nosso lugar de cobertura espiritual. Então essa analogia entre descer as águas batismais e tornar-se parte do corpo de Cristo está na palavra de Deus. 1 Coríntios 12, 13 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos foram batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então essa representação de eu ser enxertado no corpo de Cristo. Meu irmão, espero que você tenha compreendido tudo que nós temos falado durante os nossos encontros aqui. E eu queria deixar essa pergunta que o etíope fez ali para Filipe: o que me impede de ser batizado? Se você ainda não é batizado, meu irmão, o que está te impedindo de ser batizado, de você confirmar a sua fé, de você buscar definitivamente a nova vida em Cristo, para que não haja meio termos, não haja dúvidas na tua conversão, para que você receba, sabe, esse selo que você é de Deus, de uma entrega dessa aliança completa. O que está faltando, meu irmão? Sabe, você já confessou Jesus Cristo, você já se arrependeu dos seus pecados, você já tem buscado a nova vida na igreja, você já tem sentido seu coração transformado, você tem largado aquela velha vida, você sente prazer em ter comunhão com os irmãos. Então o que está faltando? Meu irmão, confirme a tua fé, desça as águas, sabe, vai ser uma alegria tão grande não deixar dúvidas na tua vida. E esse é o desejo de Deus para você. Dê esse passo de fé. Desse passo de fé, Deus deseja isso para você. Eu queria fazer uma oração para nós aplicarmos aqui o que nós estudamos. Então abre o teu coração, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós chegamos ao final aqui, Deus, desses estudos todos que nós temos feito, e hoje chegamos ao mergulho, que seria o mais importante, Deus, o mergulho na fé, o mergulho, Senhor, do batismo que o Senhor deixou instituído para a tua igreja, meu Deus, uma etapa final que deve ser cumprida por todos aqueles que te conhecem, Deus. Pai, essa busca da vida espiritual. Deus, eu aprendi
que eu preciso abraçar, meu Deus, a fé em Jesus Cristo, e eu quero confirmar que Ele é meu único Senhor e Salvador. Deus, eu recebi a nova vida, eu decidi viver de acordo com a Tua Palavra. Meu Deus, eu entendo que é tão importante manter a comunhão com o meu próximo, Pai amado, e confirmar isso publicamente diante da Tua igreja, nessa aliança contigo, Deus, descendo as águas do batismo, Pai. Eu creio de todo o coração, quero fazer parte dessa família da Tua igreja. Deus, eu morri para mim mesmo e agora eu vivo somente para Ti, conforme Tua Palavra me ensina no meu coração. Ajude, meu Deus, a perseverar até o fim, a conduzir muitas pessoas nesse caminho. E eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, se você ainda não é batizado, dê esse passo de fé. Abra o teu coração, sinta a alegria de receber esse selo, de entrar nessa aliança que Jesus deixou determinado para nós, e Deus vai te abençoar grandemente. Sabe, algo que nós sentimos para aquele dia bendito, o dia eterno, o dia do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão.